Olá, pessoal! Vamos para a aula 3, então, do estudo do Flexim. Agora vamos utilizar a ordenação baseada no destino, que vai ser o nosso segundo modelo a ser trabalhado. Vamos para o Flexim, portanto. E aqui está o modelo que a gente vai trabalhar agora. A diferença do modelo anterior, recapitulando, né? Aqui nós fizemos, então, esse modelo que está aqui também ao lado, nós fizemos, então, a modelagem utilizando aqui uma esteira, a gente utilizou também uma esteira perpendicular, inserimos os decisions point, e uma série de outras configurações que a gente fez aqui. Neste modelo, então, como vocês podem ver, a gente vai incluir algumas outras esteiras, e também, né, decisions points, e vamos, então, a partir do label, a gente vai entender como é que se utiliza agora as labels, tá, que são rótulos, que na verdade, o que são as labels nesse caso? É um mecanismo que vai atribuir uma cor, né, e, consequentemente, um número aí a cada um dos flow items, tá? Então a gente vai ter uma label lá que vai atribuir a cor amarela, por exemplo, e aí cada cor tem um destino específico, certo? Então ali poderia ser algum determinado requisito, alguma determinada característica do produto, né? Como por exemplo, os casos mais clássicos que nem eu comentei anteriormente, a utilização aí para ordenar, por exemplo, para um outro centro de distribuição, se a gente está falando aí de um sistema de logística aí de transporte, entrega de mercadorias, né? Ou para outra cidade, enfim, depende do que pode significar aí cada opção de esteira. Vamos lá então, continuando aí a tarefa sistemas de ordenação, vamos então dar início ao segundo sistema de ordenação, né? O sistema de ordenação baseado na destinação, no destino. Bom, recapitulando o modelo anterior, a gente viu então, né, como utilizar os decision points e também, né, o on arrival trigger, que é uma trigger lá que faz com que então, né, a gente crie dois tipos de entidades aqui nesse caso, né? Uma que vai seguir em frente aqui e outra que vai seguir por essa esteira, seguindo aí, né, a distribuição aí da forma que cada um vai ser sequenciado nessa esteira, seguindo uma determinada distribuição de probabilidades que a gente viu aí no modelo anterior, que nós utilizamos a distribuição de Bernoulli, tá? E aí, então, neste modelo que a gente vai fazer agora, qual é que também é um acréscimo? O que a gente vai obter de acréscimo aqui? Nós vamos utilizar, então, a primeira label, tá? Que vai ser a product type, tá? Tipo de produto. Então, nós vamos ver como é que se insere label. Traduzindo, seria um rótulo, né? Um atributo para cada flow item, para cada, então, item que é processado nesse processo produtivo. E também, pessoal, nós vamos acrescentar, então, mais decision points. Nós vamos, então, estudar um modelo que envolve múltiplos decision points. Ok, vamos dar início, então, a essa modelagem. No primeiro passo, o que ele está dizendo para nós aqui? Desconectar esses dois sinks que a gente inseriu aqui, tá? Como é que a gente faz para desconectá-los? Aqui entre parênteses está descrito. Nós vamos pressionar, né, e segurar, pressionado, a tecla Q, ok? E aí a gente vai então fazer a desconexão. Então, como é que a gente faz a conexão entre dois fixed resources? A gente faz por meio lá da letra A. E quando a gente quer fazer a desconexão dessas port connections, a gente pode usar a letra Q. Vamos começar então pelo primeiro aqui, né, que é esse daqui. Vamos aproximar, vamos pressionar e manter pressionado a letra Q, e a gente vai da mesma forma que fizemos com a conexão, tá? Mantém pressionado a letra Q, botão esquerdo do mouse, segura e arrasta até aqui e solta. E solta também, obviamente, a letra Q. Desconectamos, então, o primeiro. Vamos agora, importante, né, dar um clique aqui, que nem eu fiz, para não ter selecionado aqui nenhum
um recurso, tá? Porque se a gente manter selecionado e começar a usar a barra de rolagem, a gente vai tirar aqui do plano que a gente inseriu, essa esteira, ela vai ficar um pouco mais alta, um pouco mais baixa. Então, tem esse cuidado aí, tá, pessoal? E aqui também, né, neste outro sync aqui, que botão esquerdo do mouse, pressiona, arrasta até aqui, solta. E solta também o Q e dá um clique aqui para não manter selecionado aí a esteira aqui. Certo? Ok. Passo 1 feito, né? Vamos dar um reset. Observem aqui o que vai acontecer quando a gente der um reset, né? Percebam que nós temos aqui flow items na esteira, né? Que na verdade eles estão aí porque nós havíamos rodado o modelo anterior, quando havíamos finalizado. E agora, então, né, para a gente tirar isso, para zerar todos os parâmetros, a gente vai dar um reset. Ok? Observem o que aconteceu, a gente não tem mais os flow items. Vamos para o passo 2 agora. Então, nós vamos clicar na segunda esteira, vamos fazer Ctrl C, Ctrl V, tá? E vamos fazer 4 cópias. Então, nós vamos ter 5 esteiras, como está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A partir dessa, outras 5 esteiras, tá? E aí o processo é bem simples. Nós vamos apenas selecionar, Ctrl C, clica aqui para tirar o modo seleção ali, né? E aí Ctrl V. Vamos já aproximar aqui onde é que a gente mais ou menos deseja, né? Aqui eu vou até fechar um pouco a aba do manual aqui para poder trabalhar melhor, tá, pessoal? Então eu vou até aumentar um pouco o tamanho aqui, né? Dessa esteira, talvez, já para que caibam todas as outras, né? Então acho que até aqui tá bom. Tá? Ok, vamos então aqui começar com a primeira, mais ou menos, primeira, segunda, aqui vai estar bom, esse distanciamento. Tentar manter uma certa distância aí, mais ou menos, proporcional aqui entre as esteiras. E aí vamos ver, já conectou, tá? Então tá aqui conectado, ó, né? A gente pode ver que tá tudo certo. E aí a gente pode, então, dar outro Ctrl V. E onde é que está essa esteira? Aqui. E aí eu vou arrastar, ó, o que eu fiz aqui, né? É justamente isso que eu não quero. Então eu vou fazer de novo, ó. Eu sem querer estava selecionada a esteira, e aí eu movimentei com a barra de rolagem, e aí ela desceu ali com relação ao plano que está a esteira. Eu não desejo isso, porque daí depois fica difícil de encaixar. Então deletei e vou fazer de novo, ó. E tomar cuidado para não cometer mais esse erro, né? Não pode estar selecionado para eu utilizar a barra de rolagem. Vamos pegar, vamos colocar mais ou menos por aqui. Tá bom, né? Ó, ela já fez a conexão automaticamente aqui. Talvez eu possa movimentar um pouco mais para cá. Tá? Ok. Esse aqui a gente pode botar um pouco mais para cá também. E aí sim, né? Aí ficou bem no meio ali, tá? Para a gente ter uma ideia, então, de proporção aqui. Então, a gente coloca um pouco mais para o contrário, né? Aqui eu estou fazendo o contrário. Um pouco mais para cá, para baixo. E ali está mais ou menos no meio, tá? Aqui também está. E aqui também está. 1, 2, 3, são 5, né? Então, vamos lá, mais uma. Então, mais ou menos por aqui. Isso. A distância tá bom, não precisa ser exato, tá, pessoal? Porque não tem eu disse para vocês no vídeo anterior. Mais para frente a gente vai entender melhor como é que eu tenho que dimensionar, se eu tenho um layout aqui por trás. Estou fazendo um estudo de layout, por exemplo. Tem um layout aqui por trás e eu preciso do tamanho exato dos recursos, da posição relativa entre eles. Então a gente vai estar trabalhando isso mais para frente, tá? Nós
nos preocupar com isso agora, porque daí a gente consegue focar em construir aí o nosso conhecimento, né, sobre como utilizar o Flexim. É uma escada que a gente vai ter que ir subindo, né, pouco a pouco, porque não é fácil, não. Ok, aqui está bom, né? Está no meio. 1, 2, 3, 4. Então vamos colocar mais uma. E aí eu vou puxar um pouco mais para cá. Vou estender aqui um pouquinho mais. Acho que já está bom assim. E aqui então eu vou colocar a minha última esteira. Essa aqui a gente vai fazer alguma coisa diferente com ela, né? Então vou deixar por enquanto assim, tá? E aí a gente dá sequência a seguir. Aqui, tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 7. E como é que eu utilizo essa opção Join Conveyor To? Bom, primeiramente eu preciso aqui no modelo, eu vou tirar um pouco aqui a sync para o lado, nós precisamos pegar essa última esteira e tirarmos aqui da conexão com esta que a gente denominou a esteira principal. E o que a gente vai fazer? Nós vamos, então, aqui no grupo Conveyors, a gente vai lá em Join Conveyor, a gente clica, e vamos clicar, então, nessa esteira aqui, e vamos manter pressionado com o botão esquerdo do mouse. E a gente vai até essa e larga. E aí, automaticamente, que a gente dá um ESC para sair da opção, automaticamente, então, formou-se essa opção que a gente vê aqui abaixo, né, que faz o ângulo aqui entre o ângulo é a conexão, né, das duas esteiras, tá? Ok, a gente pode talvez redimensionar um pouco melhor aqui, a partir de uma visão mais ampla. Então vamos fazer isso só para deixar um pouco mais espaçado aqui as nossas esteiras. E aí, ok, gente. Terceiro passo é esse. Vamos para o quarto, portanto. Nós vamos fazer o quê? A gente vai inserir mais 3 outras syncs da biblioteca, tá? Então vamos fazer isso. Eu vou pegar essa que está aqui, eu vou colocar aqui. A gente pode ver que essa é a ordem que está estabelecida aqui no modelo. Vou tentar deixar paralelo aqui, né? E aqui também, bem alinhado, isso. E vamos inserir, então, as outras 3. Vamos lá, vai estar aqui então na biblioteca, né? Fixed Resources. Aqui. Terceira vamos colocar aqui. A quarta aqui. Depois a gente redimensiona um pouco melhor, tá, gente? Então deixa eu enxergar melhor o meu modelo. E a quinta aqui. Agora sim vou posicionar mais adequadamente. Vamos ver. Então, aqui. Aqui a terceira. Opa, é isso que a gente não quer fazer, né? Tem que cuidar para não usar a rolagem aqui, para não aumentar o tamanho aqui. E a quinta, mais ou menos por aqui. Ok, então, o que mais a gente precisa fazer nesse passo? Nós precisamos adicionar as port connections entre cada conveyor e cada sync. As port connections que a gente viu, né, é a letra A, então a gente vai aqui e A, clica e arrasta para a respectiva sync. A, clica e arrasta. Aqui também A, clica e arrasta. E aqui também A, clica e arrasta. E por fim, a nossa quinta saída aqui. Clica e arrasta. Bom, então, feita as devidas conexões aqui, as port connections entre as esteiras e as saídas. O que mais? Nós vamos, então, desenhar
melhor desenhar, não. O que mais? Nós vamos, então, arrastar 4 outros decision points e vamos posicionar conforme está mostrado aqui, ok? E aí vamos estabelecer também as conexões entre o primeiro decision point, que é esse que vai estar aqui na esteira principal, e cada um dos decision points inseridos aqui. Vamos lá, portanto. Esse aqui a gente vai colocar mais para cá. E aí a gente vai então na opção Decision Point, que vai estar lá no grupo na library, né, no grupo Conveyors. Vamos inserir então aqui. Sempre é importante, né, dar um clique fora aqui depois de ter inserido para poder aqui usar a barra de rolagem para a gente não fazer com que então tá quarto decision então tá aí o quarto decision point e por fim o quinto e último aqui na última esteira. Depois de ter inserido os decision points, a gente vai fazer então a conexão entre o decision point que nós temos aqui, né, no início da esteira principal, e cada um dos 5 decision points anteriores, tá, pessoal? É importante a gente, se tiver algum, a gente tinha um decision point anterior, é importante a gente desconectá-lo, tá? Usando lá a letra Q, que nem a gente viu, né, para fazer a desconexão, porque a ordem, conforme vai estar dito aqui nesse quadro, tá? A ordem, ela vai ser importante, a ordem que eu faço as conexões. Então, para estabelecer que esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente, é importante a gente fazer a desconexão e fazer novamente todas as conexões. Bom, a gente faz a conexão, né? Utilizando a letra A, e aí eu clico no Decision Point e no respectivo Decision Point que eu quero fazer a conexão. Então, vamos para o segundo aqui. Terceiro. Reparem que a gente consegue nitidamente verificar, né, se está selecionando a esteira ou o Decision Point. No caso, agora eu estou selecionando a esteira e agora o Decision Point. Mesma coisa aqui, ó, a esteira e agora o Decision Point. Quarto. E o quinto e último, então. Ok, estabelecidas aí as 5 conexões, conforme está mostrado aqui na figura. Certo? Como eu disse, né, tem que ter cuidado com a ordem com que a gente faz essas conexões, para que, porque é isso, na verdade, que o Flexing ele vai estar considerando ali dentro da lógica dele, tá? Dentro dos parâmetros dele. É isso que está descrito nesse quadro que a gente está vendo aqui. Nós vamos então agora no sexto passo, a gente vai dar um duplo clique. Antes vamos salvar, né, pessoal? No sexto passo, então, a gente vai dar um duplo clique no Source. Vamos abrir então essa janela. E aí a gente vai agora no Triggers tab, que nem a gente fez anteriormente aqui, né? A gente vai adicionar uma Triggers tab aqui no mais, e nós vamos adicionar a opção On Creation, na criação, né, do Flow Item, é a isso que se refere. No sétimo passo, nós vamos aqui no botão de adicionar, após a gente ter criado essa trigger, então, On Creations, nós vamos adicionar também uma outra configuração. Nós vamos, então, selecionar a opção Data, e aí nós vamos selecionar Set Label, tá? Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui? Uma trigger ali na criação, na fonte, que vai configurar então um rótulo. A gente vai ver lá na sequência o que essa label, esse rótulo vai fazer. No oitavo passo, o que nós vamos fazer? Né? Nessa lista de parâmetros aqui que a gente pode dar para essa label, nós vamos utilizar então o product type aqui,
tá? Vamos copiar e colar aqui na opção Label, como está mostrando aqui nesta figura. Vamos colar aqui o quê? Product Type. Então, o nome desta label vai ser Product Type, certo? E aí, no nono passo, o que nós vamos ter aqui, gente? Nós vamos ter a utilização, né, da seguinte distribuição. The Uniform, de 1 a 5. O que é isso? Vamos abrir, vamos colar aqui, ó, ao invés de velho, que nós temos aqui o parâmetro atual, nós vamos mudar e colar esse que a gente buscou ali no guia que a gente está utilizando aqui, tá? O que é uma Day Uniform 1.5? Significa que a gente vai utilizar uma distribuição uniforme e os valores dessa distribuição vão variar de 1 a 5, tá? Com a mesma probabilidade de ocorrência de cada um desses valores. Essa é a característica de uma distribuição uniforme. Todos os valores eles têm a mesma probabilidade de ocorrência. Então aqui a gente está configurando um label, né? Que lá na criação, vamos dizer assim, né, na fonte ali de cada uma dos itens, dos flow items, ele vai estar criando itens que vão variar de 1 a 5, e a gente vai ver na sequência, né, que 1 vai representar uma cor, 5 vai representar outra, tá? E a ocorrência de cada uma dessas situações, ela é de igual probabilidade. Então, vamos ver na sequência aí como é que a gente vai fazer isso que eu comentei para vocês agora. No passo 10, o que nós vamos fazer é o seguinte, gente. Nós vamos adicionar uma segunda lista de opções aqui, nessa mesma trigger onCreation, tá? E aí o que a gente vai fazer? Percebam vocês que nós temos aqui, ó, um botão de mais aqui, então nós vamos clicar aqui e vamos selecionar a opção, né, conforme está dito ali, Visual, essa daqui, ó, tá? Visual e then Set Object Color. Visual Set Object Color. O que é isso, né, pessoal? Nós vamos ter, então, junto com neste label, né, Product Type, ele vai seguir uma distribuição uniforme, que vai variar de 1 a 5, tá? E a gente vai ter aí o quê? Uma cor, e agora que a gente vai fazer isso, uma cor associada a cada um desses números. Então, vamos lá, vamos ver como é que se faz essa opção. Então, o que a gente vai fazer no passo 11, né? Nós vamos pegar essa expressão aqui, ó, vamos colar, copiar e colar. Primeiro copiar, né? Vamos abrir aqui novamente e abrir essa opção aqui. E aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos colar aqui, ó, colar na opção color, tá? Então, antes a cor ficaria aqui randômica, né? Quer dizer, ele sortearia ali uma cor que estaria associada a cada uma daquelas possibilidades de itens, né? Lembrando que os itens vão variar de 1 a 5. Agora, o que a gente vai dizer aqui é o seguinte, ó, vou colar, né? Que a cor ela vai se dar pelo número que a gente vai atribuir a ela, tá? Então, e esse número vai seguir lá o rótulo Product Type. Então, a cada um dos valores, né, de 1 a 5, nós vamos ter agora uma cor atribuída, tá, pessoal? Tá aí configurado, portanto, essa nossa label. Vamos dar um OK. Vamos salvar. E no 12º passo, o que nós vamos fazer, pessoal? Dar um duplo clique aqui no Decision Point, no primeiro que a gente tem aqui, que vai abrir essa janela. E aí, na aba Decision Point Type, que é nesta daqui que a gente está vendo primeiro, próximo a essa trigger que a gente criou, ou nesta trigger que a gente criou, nós vamos clicar aqui, vamos abrir, portanto, o botão mais, de adicionar, que vai abrir, então, um menu e nós vamos selecionar a opção Send Item. Tá? E aqui, então, em Condition, como está dito ali, nós vamos na opção Condition e vamos marcar a opção Always. E, conforme está dito aqui também, né, vai aparecer a opção True, que significa que qualquer item que chegar aqui no Decision Point será sempre enviado, tá, pessoal? Essa é a ideia.
Depois nós vamos clicar nessa flecha aqui e colar essa opção aqui que eu vou copiar agora, portanto. Fechou aqui, é só abrir e a gente vai aqui na flecha e, então, ok. O que significa isso? Que essa opção... O que significa essa destinação, essa configuração de destinação que a gente fez agora? É que o objeto que ele sair daquele decision point, ele vai ser enviado, né? Conforme aqui, ó, o tipo, o rótulo, né, product type, que a gente criou há pouco, ele vai ser enviado para cada esteira conforme esse rótulo, né? Começando pela esteira 1, esteira 2, esteira 3, e aí vai, tá, pessoal? Que é o que está dito aqui neste quadro. Então a gente dá um reset e a gente vai rodar o modelo para ver se está tudo certinho. Rodando, então, e aí vamos acelerar um pouquinho mais aqui. Aí, ó. E a gente pode ver que está acontecendo o que está mostrando aqui nessa imagem aqui ao lado, né, pessoal? Na nossa atividade, na nossa tarefa ali, conforme o user manual. As cores, né, elas estão sendo sequenciadas aí para cada uma das esteiras, tá? Elas estão sendo separadas aí, né? Então, a gente pode ver aqui que o vermelho é posto na esteira 1, o verde na 2, o azul na 3, o amarelo na 4 e essa cor mais alaranjada aqui na quinta esteira. Ok, pessoal? Então tá aí, esse é mais um modelo, então, de sistemas de ordenação que a gente aprendeu até então.